Bom dia, pessoal do curso Média Advance, do grupo G8. Estamos começando agora a segunda etapa desse processo de EAD, Educação à Distância, provocado pela pandemia. Então, nesse segundo processo, nessa segunda etapa, na minha parte particularmente, eu terminei toda aquela parte da inorgânica e eu começo agora a parte da orgânica, da química orgânica. Então, a partir dessa aula de hoje, de quarta-feira, nós teremos só encontros de química orgânica. Nessa segunda etapa, eu estou dividindo as aulas, videoaula, em 3 vídeos de 15 minutos, né, totalizando 45 minutos ou 50 minutos de videoaula. Os demais segundos ou minutos que eu tenha, eu vou ficar à disposição no grupo do Zap para tirar dúvida de vocês. Por que essa proposta? Porque vídeos de 15 minutos são menos cansativos para vocês. Então, a coordenação deve estar mandando para vocês um vídeo de 15 minutos, dá um tempo, depois manda o outro, depois manda o outro. E nesse intervalo aí da emissão dos vídeos, eu estou lá no grupo das 7 às 8h30, aguardando os senhores para tirar qualquer dúvida. Lembrando que meu Zap está sempre à disposição para tirar dúvida, que é o 988-55.000. E aproveitando, lembrando que nós estamos no pico da pandemia, Sergipe está preocupante, porque a qualquer momento pode aumentar bastante o número de infectados, e nós não temos um sistema hospitalar, nem no Brasil, né, suficiente para todos, respiradores para todos. Então, vamos fazer o máximo de quarentena, evitar sair de casa e principalmente cuidar daqueles seres que nós temos um carinho enorme, né, no que toca a nossa família, a pai, mãe, avó, avô, também pessoal da terceira geração, que esse processo viral é muito mais nocivo do que para vocês que ainda são bem novinhos. Tudo bem? Então a gente vai começar a aula agora com a química orgânica, ok? Então vamos lá. Peço primeiro, antecipadamente, que a gratidão e a generosidade de vocês no tocante a entender os limites desse professor com essa tecnologia. Fomos pegos de surpresa, né? Em uma semana, 2 semanas, tínhamos que aprender a como mexer com isso, a como trabalhar em EAD. Sou professor, fui professor por um bom tempo, estou de licença de uma graduação, mas é muito diferente, nunca participei de sistema EAD. Gosto das minhas aulas presenciais, do toque, do corpo, do olhar, do sorriso, do deboche. Gosto disso. Me sinto muito bem nisso. Né? E estou tentando me ajustar a essa coisa da videoaula, da teleconferência, né? Da aula online quando é possível. Eu acho muito estranho. É bom porque eu acho que todos, como eu também, perceberam o quanto é importante a presença do professor como mediador e facilitador do conhecimento. Porque ele não é só facilitador do conhecimento, ele interage, ele passa uma energia para a gente. Né? A gente recebe energia dos alunos. É muito diferente. Né? É muito diferente desse processo aqui. Muito diferente. Então, mas vamos lá começar. Química orgânica, eu vou começar só um minuto. Então vamos lá, pessoal. Primeiro princípio básico da química orgânica. Para a gente entender química orgânica, a gente tem que resgatar um histórico. Antes não tinha química orgânica nem inorgânica, era química. Em 77, Bernoulli chega e diz: precisamos dividir a química. E qual é o critério, Bernoulli? Bom, o critério é o seguinte: não dá para ser uma química só. A gente percebe que o tecido vegetal e o tecido animal ele tem uma composição química diferente porque ele gera vida, a vida nesse material. Já os minerais não têm vida. Então eu proponho que a partir de agora nós temos duas químicas. Uma química ligada ao reino mineral, que eu vou chamar de química inorgânica, e uma química vinculada ao reino vegetal e animal, que eu vou batizar de orgânica, porque orgânica vem de organismo, de organização celular, de vida, de vitalidade. Ou seja, a partir de agora a química orgânica está vinculada ao reino vegetal e animal. E a química inorgânica ao reino mineral.
Parece uma coisa simples, até lógica, mas emperrou muito a evolução dessa ciência. Ora, os seguidores de Bergman acreditavam que a orgânica estava vinculada à vida. Tanto é que um aluno dele, o Berzelius, criou a teoria da força vital. Sem a vitalidade, não há produção de substância orgânica. Então, em cima disso, foi o que aconteceu. Impede que essa ciência evolua. Essa mudança de paradigma, né, não aconteceu logo e a ciência começou a estacionar no tocante à produção de substância orgânica em laboratório. Não dá para produzir, porque se eu acredito que a orgânica está vinculada à vida, jamais eu vou produzir substância orgânica em laboratório. Tanto Bergman como Berzelius, que criou a teoria da força vital, ou seja, só a produção de substância orgânica enquanto há vida, vitalidade. Sapinho está vivo, né? E aí eu estou aqui me movimentando, conversando com vocês. E eu estou produzindo substâncias orgânicas segundo Bergman e Berzelius. Cessa a minha vida, eu entro em processo de morte ou desencarne, o meu corpo começa a entrar em decomposição. E aí o Berzelius e o Bergman diziam, tá vendo aí? Se o corpo de sapinho entrou em decomposição é porque cessou a vida, cessa a produção de substâncias orgânicas. Só quem produz substância orgânica é quem tem vida. Esse é o ponto inicial da química orgânica. Hoje a gente sabe que não tem nada a ver. Mas isso emperrou a produção de substância orgânica em laboratório. Mais tarde, um químico chamado Euler, alemão, ele consegue produzir o primeiro composto orgânico em laboratório, que foi a ureia. A ureia é o primeiro composto orgânico produzido em laboratório, a partir do cianato de amônio, que é um composto inorgânico. Então ele aqueceu esse composto e desse aquecimento produziu a ureia, que é uma substância orgânica. É uma alergia, não é o vírus. Então, aí é um marco na química orgânica, porque é o primeiro composto orgânico produzido em laboratório. E aí você começa a deslanchar toda a produção orgânica sintética. Hoje nós temos vários compostos orgânicos sintéticos, muito mais do que inorgânicos. Camisa, batom, esmalte, tinta. Você tem vários compostos orgânicos sintéticos. Tanto tão resistente quanto o metal, não. Você tem próteses orgânicas extremamente resistentes. Né? Então você tem... A química orgânica evoluiu muito depois da produção da ureia, que é o primeiro composto orgânico produzido em laboratório. Mas quando se produziu a ureia, se criou um problema. Qual o problema? O conceito de química orgânica dançou. Porque a orgânica estava vinculada à vida, pessoal. Ao organismo, à organização celular, à vitalidade. Mas se o sujeito produz a ureia no laboratório, não tem vitalidade. E como é que a gente vai fazer agora com a química orgânica? Aí o Berthelot e o Kekulé apresentaram uma nova visão da química orgânica. Eles perceberam o seguinte: o Lavoisier tinha visto em laboratório que os compostos ditos orgânicos basicamente tinham 6 elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E esses 6 elementos foram chamados de organógenos. Então, mais de 90% dos compostos orgânicos têm na sua composição apenas esses 6 elementos. Olha, e desses 6, sempre está presente o elemento carbono. Então, a partir de agora, o conceito moderno de química orgânica será que a orgânica é a parte da química que estuda os compostos que têm carbono na sua estrutura. Bom, esse é o pensamento do Kekulé. Houve uma certa resistência porque o pessoal da inorgânica disse: cuidado com o que você fala, porque CO2 tem carbono e não é orgânico. Ele é um óxido da inorgânica. H2CO3 tem carbono e não é orgânico. É um ácido da inorgânica. Qual foi o que o pessoal da orgânica fez? Não, vamos resolver o problema simples. Todo composto que tem carbono, mas já foi identificado como inorgânico, identificado como? Se é um ácido, começa com H. Se é uma base, tem um grupo OH. Se é um óxido, são 2 elementos e o oxigênio é o mais eletronegativo. Se é um sal, ele tem um íon positivo, um íon negativo, uma força eletrostática forte, para a ligação iônica. Então, para esses compostos, nós não vamos chamar de orgânico, vamos chamar de compostos de transição ou intermediários. O pessoal da inorgânica continua chamando de ácidos, óxidos, bases e sais, e o pessoal da orgânica chama de transição intermediária, porque ele tem carbono, mas não é orgânico. Bom,
E aí Kekulé, resolvendo isso, ele cria tanto o conceito de química orgânica, como ele dá os postulados do carbono. Então, definiu a química orgânica como a química dos compostos de carbono e definiu os 3 postulados do carbono. Primeiro, que o carbono é tetravalente. Se é tetravalente é porque ele tem 4 valências, então ele pode se ligar 4 vezes. Valência não é NOx. NOx é como eu me ligo. Então, o carbono é sempre tetravalente, sempre com 4 ligações. Pode ser 4 ligações simples, pode ser uma dupla e 2 simples, pode ser 2 duplas, pode ser uma simples e uma tripla, mas sempre 4. Ele não pode ter nem 3 nem 5. Agora, NOx é como ele se liga. E aí depois a gente discute isso. O NOx do carbono vai de 4 mais a 4 menos. NOx do carbono são 9. Agora, valência são 4. E por que 4? Porque o carbono na camada L tem 4 elétrons. Esse é o modelo de Rutherford-Bohr. Lembrando que esse modelo na próxima camada teria uma distância um pouquinho menor do que essa distância aqui. E as camadas vão se aproximando, né? Pensamento de Bohr. Mas nessa última camada, que é a camada L do carbono, ele tem 4 elétrons. Então ele pode se ligar 4 vezes. Aqui nessa estrutura desse composto, que é o metano, ele fez 4 ligações simples. Ele poderia fazer uma dupla e 2 simples, 2 duplas, uma simples e uma tripla. Contanto que fosse 4 ligações. Tudo bem, pessoal? Segundo postulado é que essas 4 ligações do carbono, chamadas ligações sigma, quando é simples, essas 4 ligações são iguais entre si. Porque as valências são iguais. Por exemplo, nesse composto, que é o cloreto de metila, cloro, então cloreto de metila, ou cloro metano. Nesse cloro metano, cloreto de metila, você tem um cloro aqui posicionado na esquerda. Aí nesse aqui ele botou na parte inferior. Nesse aqui ele botou na direita e nesse aqui na parte superior. Independente dele estar mudando a posição do cloro, o composto é o mesmo. Esse é o cloro metano, cloro metano, cloro metano, cloro metano. Ou cloreto de metila. Então por quê? Porque as valências são iguais entre si. Tanto faz se botar na extrema esquerda, na extrema direita, na parte superior ou na parte inferior. Porque as valências são iguais entre si. Então esse é o segundo postulado de Kekulé. O terceiro postulado ele diz o seguinte: se o carbono é tetravalente, se ele faz 4 ligações, então ele tem capacidade de formar cadeias longas, enormes. Porque se eu faço 4 ligações, eu posso me ligar 4 vezes, outro carbono 4 vezes, outro carbono 4 vezes, e aí formar cadeias longas. E não necessariamente só ligado ao hidrogênio. Você pode estar ligado a outros elementos. Basicamente são os elementos organógenos que nós temos na orgânica, ligado a oxigênio, fósforo, enxofre, nitrogênio e hidrogênio. E aí é bom lembrar que o carbono, por ser da 4A, faz 4 ligações, o oxigênio, por ser da 6A, faz 2 ligações, o nitrogênio, por ser da 5A, faz 3 ligações, o enxofre, por ser da 6A, faz 2 ligações, o fósforo, por ser da 5A, 2 ligações, o hidrogênio, por ser da 1A, 1 ligação. Lembrando que além desse, ainda tem os elementos da 7A que faz 1 ligação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a orgânica só trabalha com esses elementos. Então, a primeira coisa que você olha no composto orgânico da Consultec é se o carbono está com 4 ligações. Não está, o composto é errado. Se ele está ligado ao oxigênio no máximo 2. Se ele está ligado ao nitrogênio, no máximo 3. Enxofre, no máximo 2. Fósforo, no máximo 3. Hidrogênio, no máximo 1. Não está assim, o composto já está errado. Você já desqualifica esse item e vai para outro. Então, aí você tem que estar atento na Consultec nessa estrutura dos compostos orgânicos. Tipo de ligação, além de simples, o carbono pode ter ligação dupla entre si ou com outro elemento, como oxigênio. Ligação tripla entre si ou com outro elemento. E nesse caso é o nitrogênio. É lógico, quanto mais ligação ele faz, mais aumenta a atração entre eles dois, diminui essa distância. O comprimento da ligação dupla é menor do que o comprimento de uma ligação simples. O comprimento de uma ligação tripla é menor do que o comprimento de uma ligação dupla. É lógico que a diferença de eletronegatividade também influencia nessa distância. Mas se você mantém o mesmo elemento fazendo essas ligações, você percebe que o comprimento diminui. Por exemplo, carbono-carbono fazendo simples, tem um comprimento maior. Carbono-carbono fazendo dupla, o comprimento já é menor. Fazendo tripla, menor ainda. Você não é obrigado a gravar os valores desse comprimento, mas é obrigado a ter a noção que quanto maior o número de compartilhamento, menor é a distância entre esses átomos. Uma outra coisa que eu vou comentar nessa primeira aula, vou dividir em 3 blocos, como eu disse, do tempo,
é a classificação do carbono em primário, secundário, terciário e quaternário. Primário está ligado a 1 ou a nenhum outro carbono. Secundário está ligado a 2. Terciário está ligado a 3. E quaternário está ligado a 4. Eu só chamo a atenção do conceito quaternário, porque existem compostos quaternários. Não tem nada a ver com carbono, pode ser orgânico ou inorgânico. Um composto quaternário tem 4 elementos diferentes. Um carbono quaternário está ligado a 4 carbonos. Veja a diferença. A água, H2O, é um composto binário, mas não tem como você confundir, porque não tem o nome binário aí na classificação do carbono. O H2SO4, que é o ácido sulfúrico, é um composto ternário, não tem como você confundir, porque não existe essa classificação para carbono. Carbono é terciário. Mas composto quaternário, HCNO, é um composto quaternário. Existe carbono quaternário. Então, na orgânica, você tem que estar preocupado se ele está se referindo ao carbono quaternário ou ao composto quaternário. Eu vou dar uma paradinha aqui, pessoal, para vocês entenderem toda essa parte aí. E depois a gente retoma com a continuação desse vídeo na aula 2. Vídeo 2, melhor dizendo.